Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte a palavra do Senhor. Por isso, é fundamental prestarmos atenção. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha isso aqui, minhas irmãs. Por isso, é fundamental prestarmos atenção. Mais ainda, as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Eu nunca ouvi isso aqui na minha vida. Né? E está aqui diante dos nossos olhos, né? Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a divina punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Olha o que Paulo está falando aqui. Que fogo é esse aqui, menino? Olha o que Paulo está falando aqui para nós aqui, gente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a divina punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor Jesus, foi depois confirmada a nós, pelos que a ouviram, e juntamente com eles, por intermédio de sinais. Tenho falado muito isso, né? Deus, ele confirma através dos sinais várias e várias coisas, né? Um chamado, se é Deus, se não é. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E versículo 4, para quem está acompanhando. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos. O que foi que Deus fez? Diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Só que eu quero destacar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo 2, que fala sobre a expressão lei transmitida pelos anjos. Quem acompanha a gente pregando e ensinando a palavra de Deus, já percebeu a maneira que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trazer aquilo que eu nunca ouvi ninguém falar para mim. Eu leio a palavra de Deus, medito a palavra de Deus, estudo a palavra de Deus e fico buscando aquelas coisas ali que eu nunca ouvi ninguém falar. Porque eu acredito que se eu nunca ouvi ninguém falar, não é que ninguém nunca ouviu. Sempre eu gosto de deixar bem claro isso. Né? Eu nunca ouvi. Não estou dizendo que ninguém nunca falou, estou dizendo que eu. Então, na maioria das vezes, a gente acerta, né? Porque tem alguém aqui que já ouviu isso daqui na vida, meus irmãos? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso aqui na minha vida. A expressão lei transmitida pelos anjos. O que é isso? Me diz aqui que tem só uma pessoa que já ouviu isso aqui na vida inteira. YouTube, Quai, TikTok. 3 plataformas, eu acho que não vai ter uma pessoa. Uma pessoa sequer só, eu acho que não vai ter, não. Não sei, né? Pode ter. Eu acho meio difícil. Eu nunca ouvi.
que é isso? Está aqui no versículo 2 e está no Novo Testamento essa questão. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a divina punição. O que é isso? A lei transmitida por anjos? A lei transmitida por anjos está relacionada à ideia de que no Antigo Testamento os anjos tiveram um papel na entrega da lei de Deus a Moisés. Isso não é descrito diretamente no relato do Monte Sinai, mas é mencionado em outras partes da Bíblia. Essas outras partes da Bíblia que é mencionado no Novo Testamento, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, diz: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, olha isso aqui, meus irmãos, está na Bíblia, diante dos nossos olhos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Gálatas capítulo 3, versículo 19. A lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esses versículos indicam que os anjos foram mediadores ou participantes na entrega da lei. No contexto de Hebreus capítulo 2, o autor destaca que se a lei que foi dada com essa autoridade era séria e tinha punições para quem desobedecesse, muito mais séria é a mensagem do Evangelho que foi trazida diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quem é que é mais importante? É os anjos ou é Jesus? Então, com o objetivo que a maioria entenda o que eu estou querendo ensinar hoje, é bem fácil de entender isso. Quem é mais importante, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Os anjos não devem nem sequer ser adorados. João, no livro de Apocalipse, quando foi se prostrar para o anjo repreendeu João e disse: não faz isso. Não faz isso, não. Adora a Deus. Eu sou o teu conservo, João. Dos teus irmãos e de todos aqueles e aquelas que são tementes a Deus. Então, logo entendemos que Jesus é mais importante. Então, presta atenção. O autor aqui de Hebreus está destacando que se a lei que foi dada com essa autoridade era séria e tinha punições para quem desobedecesse, muito mais séria é a mensagem do Evangelho trazida pelo próprio Senhor Jesus. Agora, o que acontece? Pelo fato de não ser obrigado, como no tempo da lei, as pessoas não levam a sério. As pessoas não levam a sério a mensagem do Evangelho. A maioria. Você quer uma prova? Eita, Jesus. Vou tocar nesse assunto. Vou. Pensei que eu não ia falar isso tão cedo. Ecatubia Salamão. Maná desceu, eu vou servir, você come só se quiser. Você quer uma prova que você não leva o Evangelho a sério? Louvado seja Deus. Jesus, o Filho de Deus, certa vez ele falou e disse: chegará um dia em que eles jejuarão. Esse dia já chegou. Começou o ano de 2025. Ai, Deus. É duro demais. É nada. Duro vai ser você ir para o inferno. Que Deus te livre e guarde. É duro nada. Começou o ano de 2025, nenhum culto de gratidão você fez para Deus. Eita, Jesus. Começou o ano de 2025, Jesus disse que chegaria o dia em que eles jejuariam. Esse dia já chegou e você não fez um jejum para Deus. Estou falando de 2025, mas eu vou mais longe. 2024 inteiro passou. Olha o tanto de gente que saiu aí já, ó. Eminácia, Calabaixo, Oriondeco. Olha o tanto de gente que já saiu aí, ó. Ficou só 30 no quai.
Hã? Ficou só 30 pessoas aí, ó. Vamos ver se vamos apertar mais um pouquinho para ver se sai mais alguns. Hã? O ano de 2024 inteiro você não fez um jejum de gratidão a Deus. Saiu mais 2, 28. O ano de 2023 inteiro. O século 21 inteiro. Vixe. Vixe. A vida inteira você nunca fez um jejum de gratidão a Deus. Hã? E fala dos fariseus, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e você nem isso. Pesado demais, pastor. É nada. Meus irmãos, minhas irmãs, você não sabe a arma espiritual poderosa que você tem na palma da sua mão, que Deus te concedeu e você não usa. Está perdendo batalha, está perdendo guerra, sabe o que fazer e não faz. Hã? O mais coisado disso tudo, o mais coisado desse negócio todo é que você sabe o que precisa fazer. Tem alguém aqui que não sabe que precisa orar, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, consagrar, jejuar? Tem alguém aqui que não sabe que precisa fazer isso? Não tem. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Olha aí, saiu mais 8, 7, ficou 21. Hã? Presta atenção, escuta, vamos apertar mais um pouquinho. Isso serve para reforçar a superioridade da nova aliança em Cristo em comparação à antiga aliança da lei. Ignorar essa salvação traz consequências eternas, pois ela foi anunciada por Jesus e confirmada por milagres e dons do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Versículo 5 de Hebreus capítulo 2. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: que é o homem para que com ele te importes? Meu Deus, eu vou desligar esse TikTok. TikTok tá com um negócio de um fogo aqui estranho. Sai pra lá. Eu, hein? Deixa só o pai e o YouTube mesmo. Desliguei lá, mas não tinha mais nenhuma pessoa lá. Tinha uma irmã que tava, saiu. Quando apertou, o negócio saiu. Todo mundo lá. Olha aqui o versículo 5. Ó. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Deus não sujeitou o mundo vindouro aos anjos, mas a Jesus. Apesar de temporariamente menor que os anjos, por que o autor de Hebreus fala assim, menor do que os anjos? E por que eu estou falando temporariamente? Porque Jesus ele assumiu a natureza humana. Por isso que eu estou falando temporariamente. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Jesus foi coroado de glória e após a sua vitória sobre a morte na cruz, eu e você, louvado seja Deus, temos a propiciação pelos nossos pecados. Ele tem a chave da morte. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo do homicida, do não sei o que mais lá. Ou você acredita que é Jesus que tem a chave da morte, ou você não acredita. E para você que não acredita que a morte não pode vir assim, tem uma música ré aí do
do capiroco aí no mundo que diz assim: eu ontem tive tanta sorte, a danada da morte andou perto de mim. Vixe, queima ele ou deixa ele? Pode passar até do lado. Duvido tocar. Quem tem a chave da morte é ele. Eu tenho essa fé. Você tem essa fé? Mano, tô calavase, hoje eu não tô mandando ninguém tentar Deus, viu? Presta atenção. Ontem de madrugada teve um papocado de bala ali e gente brigando e o bala troando para um lado, bala troando para o outro. Eu vou lá. Vou passar no meio da bala porque Deus me guarda. Você tá tentando Deus. Chega e enrolou a língua. Você tentar Deus. De madrugada passou um aí, não sei o que, sua bruxa, sei lá o que era. Eu pensei que eu tava sonhando. Sei nem o que tava falando, um xingando a outro e o outro lado não sei da onde. E sei lá o que ele tava falando com ela. E a outra lá não sei da onde. E quando a fé passou um carro, e depois uma moto, e depois foi bala, e tome bala, e mais bala. Eu digo, eita, o capeta tá doido aí no meio do mundo aí. O Satanás tá endemoniado aí. Não sei o que tá acontecendo, não. Não olhei nem a hora, nem levantei, nem nada. Ó, meus irmãos, é tão incrível. O sono da gente é tão... O sono do justo é tão incrível que eu, ouvi e, fechei o olho de novo e dormi. E de manhã o pessoal tudo falando ali, eu não consegui mais dormir. Mano, isso aqui foi hoje, que eu tô relatando foi hoje já. O pessoal tudo ali em frente, depois daquele negócio, não consegui dormir mais, não sei o quê. E eu, Hein? Eu não sei se você tá entendendo. E aí? Jesus, ele tem a chave da morte. Agora tem pessoas que pensam que vai fazer o que quiser, vai ficar por isso mesmo. Se esquece do que ele mesmo diz no livro de Apocalipse. Eu vou te dar tempo para você se arrepender. Porém, se não se arrepender, eu vou vir contra ti. Louvado seja Deus. Em outras palavras, traduzindo um pedacinho, um trechinho só, tá? Não é tudo sobre isso. Ele permitia, Deus permitia. A pessoa não quer nada com ele. Deus, ele tá vendo que aquela pessoa não quer nada com ele. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, a velhice chegar e essa pessoa não quer nada com Deus. Deus, ele permite, meus irmãos. Deus, ele permite. Eu acredito assim, eu penso assim. Versículo 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Deus tornou Jesus perfeito como Salvador por meio do sofrimento. Quem lembra? 52 pessoas no qual, é gente demais, meu Deus do céu, 1h10, 10 horas da noite. Muita gente. É muita gente aí. Tá certo isso aí, produção? Não é o pastor com sono, não? 52 pessoas é gente demais. Ei, lembra, chega, bugou aqui a mente aqui, tá certo isso aí mesmo? Lembra lá no Getsemane? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. O pai foi calado, não respondeu, foi nada. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. O pai não respondeu nada. Então, Deus tornou Jesus perfeito como Salvador por meio do sofrimento.
conduzindo muitos à glória. E aí Jesus nos chama de irmãos, porque ele se identificou plenamente conosco. Louvado seja Deus. Quando ele diz assim também, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele sabe muito bem o que cada um de nós passa, o que cada um de nós enfrentamos. Ele enfrentou, ele passou, ele venceu. Então ele diz, eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. Se eu venci, você vai vencer também. O versículo 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como é que está escrito aqui? Ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus já nos libertou disso, mas tem pessoas até no dia de hoje que ainda têm medo da morte. Dá para acreditar? Aí o cara faz uma música feia dessa e faz sucesso, né? Eu ontem tive tanta sorte, a danada da morte andou perto de mim. O sangue de Jesus tem poder. Quando Jesus veio ao mundo, ele se tornou como nós. Como nós, como pastor? Um ser humano. Com carne e sangue. Tem um texto que me veio aqui à lembrança agora, que diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e sangue, não procede de Deus. É espírito imundo. Ele fez isso para enfrentar e vencer o poder da morte do diabo, que usa o medo da morte para escravizar as pessoas. Antes de Jesus, muitas pessoas viviam com medo do que aconteceria depois de morrer. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda têm esse medo nos dias de hoje. Infelizmente, mais ainda, é lamentável falar dessa forma, que tem até cristãos, ou que se dizem cristãos, que têm medo do que vai acontecer depois que morrer. Nem sabe o que vai acontecer quando morrer, não sabe nem se vai para o céu, se vai para o inferno, não sabe o que vai acontecer, acha que vai virar uma moeba, outros acham que vai virar uma alma penada, outros dizem que vai vir puxar os pés de não sei quem, não sabe o que vai acontecer, outros acham que vai para o purgatório, vixe, cada um tem uma fé, tem uma crença, né? Eu não sei você, mas eu vou morar no céu. Quem vai comigo? Louvado seja Deus. Antes de Jesus, muitas pessoas viviam com medo do que aconteceria depois de morrer, temendo o julgamento ou o fim. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu a morte, mostrando que quem crê nele tem o quê? A vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, então, os princípios de salvação que eu tanto falo começa com a fé no Senhor Jesus. Se crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Resumindo, Jesus se tornou humano para morrer por nós. Ao morrer e ressuscitar, ele destruiu o poder do diabo e a escravidão do medo da morte. Agora, quem crê em Jesus não precisa temer a morte, porque sabe que terá a vida eterna com Deus. Louvado seja Deus. Versículo 16. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus,
e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de sofrer, não, perdão, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Olha isso aqui, meus irmãos, o finalzinho aqui, o versículo 18, ó, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, isso aqui dá até uma junção daquilo que por muitas vezes eu falei também. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 3, naqueles dias surgiu João no deserto da Judéia, proclamando um batismo para arrependimento. Louvado seja Deus, ele vai, batiza o Senhor Jesus, vem sobre Jesus o Espírito em forma corpórea como pomba, o céu se abre, Deus fala com Jesus, em seguida vai para Mateus capítulo 4, o Espírito Santo de Deus conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí, mais na frente, vai dizer que em tudo ele foi tentado. Louvado seja Deus. E agora o autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, diz algo que nós poderíamos acrescentar para essa meditação que tanto nós falamos, considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado. Olha isso, meus irmãos, que dá uma outra mensagem. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Você tem uma tentação em algo? O que é a tentação? A tentação é algo que te leve a pecar. Sempre eu gosto de destacar a respeito da tentação e a respeito da provação. É parecido, mas são coisas diferentes. Louvado seja Deus. Deus, ele prova, corrige, castiga, punha todo aquela quem ele tem por filho, por filha. Se estais sem disciplina, sois bastardos e não filhos de Deus. É assim ou não é que está escrito? É Bíblia ou é loucura da cabeça do pastor? Hã? Então presta atenção. A tentação é algo que Deus não faz conosco. Deus não tenta ninguém. No livro de Tiago está escrito que ninguém, ao ser tentado, diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque a tentação é algo que nos leva a pecar. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. A tentação é algo que nos leva a pecar. E aí o autor de Hebreus está dizendo que ele sofreu muito quando foi tentado. E que ele é capaz de socorrer aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Não diga que você não é tentado. Eu vou repetir. Não diga que você não é tentado, porque você é. Tem pessoa que é tentada. Olha, você não tem noção. Meus irmãos, vou falar aqui uma coisa que aconteceu esses dias. Foi ontem que nós fomos no supermercado? Ontem nós fomos no atacado, e aí 15 itens o cara não registrou na máquina. E eu estava prestando atenção ali, o que ele estava passando, e o meu olho bateu mesmo em cima. Ó que a voz, ó. Ó as vozes aqui, ó. De um lado, eita que lucrozão medonho, ó. E do outro, faça o que é certo. Meus irmãos, foi 3 segundos que pareceu que foi 3 horas. Foi 3 segundos ali de carne contra o espírito que pareceu ter durado 3 horas. O cara ali na conversa não registrou 15 itens. Ele registrou só o 1. Ele teria que botar 1 e o 5. E aí ele registrou só um item. E continuou passando as coisas. Continuou passando as coisas. E aí eu fui vendo aquilo ali, fiquei olhando para a tela. E aí eu digo, não. Minha mãe me ensinou que o que não é meu, não é meu. Eu só quero o que é meu. Eu me lembro que uma vez eu levei para casa não sei o que eu tinha achado na rua. E a mãe me deu uma lapada assim, ó. E mandou eu colocar lá onde eu tinha achado.
Até hoje eu tenho essa lembrança. E aí, eu olhando para aquela tela ali, aí eu falei bem baixinho para não prejudicar o cara. Ei, você registrou só um item. Olha para a tela aí, não faz muita zoada não, olha para a tela aí. Que se não chamar a atenção dos fiscais, é capaz de você perder até o emprego. Você sabia que podia perder o emprego? Falta de atenção. Isso aí dá prejuízo para a loja. Né? E a loja não quer ter prejuízo. E aí ele olhando, vixe, foi mesmo. E por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que isso acontece. Né, Levi? É a segunda, a terceira. Só que eu tô indo com o Davi, eu acho que essa já é a terceira vez. Só esses dias, viu? Só esses dias. Aí eu digo, não é possível. Não é possível um negócio desse. Então, uma tentação para quê? Para, ó, ganhar dinheiro, né? Porque se eu vou comprar, se eu já estou comprando aquilo ali, e se o cara não registra, qualquer um poderia dizer assim, ó, problema dele, foi ele que não registrou, não é? Não, mas eu vi. Se eu não tivesse visto, eu estaria inocente, mas eu vi que ele não registrou. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu vi que ele não registrou. E essa já é a terceira vez, se não me falha a memória, só esses dias. Viu? A outra vez foi a menina distraída lá com, sei lá com quem que ela tava conversando no WhatsApp, aí foi muita coisa também. Eu digo, você não registrou a quantidade certa, você passou só um. Tá entendendo? Aí eu digo, meu Deus. Um exemplo de tentação. Um exemplo de tentação. Outro exemplo de tentação. Tem pessoas que é tentado muito fácil com mulher, com bebida, com droga. Enfim, cada um de vocês sabe qual é aquela área ali que você precisa vigiar mais. Você está entendendo? E eu quero que você entenda o que está escrito aqui no final do texto, que está dizendo que Jesus é capaz de socorrer. Não sei se na sua Bíblia tem todos. Na minha, aqui, tem escrito todos. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados. Eu quero que você entenda que a tentação é um ataque espiritual. E você acha que é quem que está fazendo isso? Porque não é possível, 3 vezes só esses dias. Eu não estou falando de R$1. Não estou falando de R$2, não. Estou falando de muito dinheiro. Você está entendendo? Hã? Só de frango ali que a gente trouxe, tem uns 20 pacotes ali? Ou mais? Tem? Foi uns 11, acho. Tá entendendo? A esposa está dizendo que tem uns 11. Então, para mim tem um bocado ali. Ah, ontem? Ontem. Foi 29. Mas um bocado, né? Quase 20, né? Uhum. Entende? Então presta atenção. Agora tem pessoas que vai para cima da tentação, porque ela diz assim, eu sou crente, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Não é assim? E aí vai, ó, cai, quebra a cara, se afasta, morre e vai para o inferno. Quantas e quantas almas o adversário já tem levado dessa forma? Eu quero que você entenda isso aqui, que Jesus é capaz de socorrer todos aqueles que estão sendo atacados pela tentação. Mas eu quero que você não... Eminácia, calabachuriondeco. Eu quero que você entenda isso e nunca esqueça o que o Senhor Jesus ensinou na oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixes cair em tentação. O que é isso? Eu estou fazendo uma oração para Deus pedindo
para que ele não me deixe cair em tentação. E em seguida, a oração vai continuar dizendo o quê? Mas livra-nos do mal. Que é quem? Que é quem te ataca, que é quem te tenta. Eu estou todo arrupiado. Quem te tenta é Satanás. É o diabo. Você acha que é Deus que vai te tentar? Não é. É o diabo, é Satanás que vai colocar coisas ali para te tentar. Dinheiro, mulher. Ele vai colocar o que você quer, o que você precisa. E muitas das vezes nem o que precisa, né? Muitas das vezes nem o que precisa. Ele é ousado, né? Quer ver que eu vou derrubar ele numa coisa que ele nem tá querendo? Hã? É ousado, né? O bicho é sagaz. É ousado, né? Hã? Queima ele ou deixa ele? Jesus, ele não veio para ajudar os anjos, mas a humanidade. Ele se tornou um sumo sacerdote fiel e misericordioso, capaz de nos socorrer em nossas tentações, porque passou pelas mesmas provações. Não negligencie a mensagem da salvação, pois ela é a única esperança. Confie em Jesus como Salvador e sumo sacerdote, que entende as nossas fraquezas e nos fortalece contra a tentação. Viva com confiança, pois Jesus venceu a morte e nos deu liberdade. Mas presta atenção, viu? Não vai confundir a liberdade no sentido desse texto aqui para a liberdade de fazer o que bem entender e quiser, porque não é isso, viu? Cuidado. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Que Deus abençoe cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa casa, seja sobre o nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tchau, povo de Deus.